Graça e paz, boa noite a todos. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Amém, irmãos? Os irmãos estão animados hoje, não? Amém? Quem está triste aí, diga amém. Na casa do Pai a gente vem para nos alegrar, né, queridos? Amém? Mesmo que a gente esteja passando por dificuldade, quando a gente vem para a casa do Senhor, nós temos que crer que Deus tem uma palavra para nós e Deus sempre nos tem conselhos maravilhosos através da direção do Espírito Santo de Deus, amém? E eu creio que Deus nessa noite tem coisas extraordinárias para fazer no nosso meio, amém, queridos? Quem crê, diga amém. Amém. Diga assim: Deus não despede o teu povo de mãos vazias, amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos algo nessa noite. E na terça-feira a gente sempre tem o costume de levantar para orar de madrugada. E eu levantei para orar. Eu creio que eram umas 4h30, 5 horas mais ou menos. E eu fui para a sala da presença onde a gente ora. E fui buscar ao Senhor. E eu confesso para os irmãos que eu cheguei naquele lugar bastante aflito. Eu estava bastante aflito. Bastante, passando assim, aquela luta na nossa mente, aquela luta bastante difícil. E confesso para os irmãos que eu fui para ali, vou usar uma expressão bastante pesada, mas eu fui para ali por tudo ou nada. Não tem vergonha de dizer para os irmãos, eu fui por tudo ou nada. Eu precisava de que Deus falasse comigo, que Deus fizesse algo através da minha vida ali naquele dia, naquele momento. E eu fui para ali bastante aflito mesmo, de tanto que no momento que eu entrei eu não conseguia nem mesmo orar, de tão aflito que eu estava. O Espírito Santo me acordou, desde o momento que ele me acordou na cama, eu resisti para não ir orar, para não ir buscar o Senhor. Estou sendo muito sincero com a igreja. E eu sabia que existia algo grande que Deus queria fazer, mas o diabo, ele sabe disso. Sempre quando a gente encontra dificuldade para buscar, é porque Deus tem algo grande para fazer na nossa vida. E as dificuldades sempre vão existir. E eu fui buscar ao Senhor, e confesso para os irmãos que Deus me visitou na madrugada de terça-feira, assim de uma maneira extraordinária. E Deus falou algo muito forte ao meu coração. Deus falou algo muito forte ao meu coração e fez algo muito forte na minha vida. E eu sei, irmãos, que o que Deus fez ali é um começo de um novo tempo que a igreja do Senhor vai viver. Eu não digo que é só essa igreja, porque Deus não é Deus de uma igreja só. Eu creio que a igreja do Senhor, ela vai passar por um momento, eu creio num grande avivamento que o Senhor vai trazer para a nossa nação. Quem crê, diga amém. Esse avivamento, ele não vem de acordo com aquilo que a gente está vendo. É de acordo com que a gente acredita naquilo que o Senhor fala, na sua palavra. E eu creio que Deus vai trazer um grande avivamento para a nossa nação. E nós, como igreja do Senhor Jesus, iremos fazer parte desse avivamento. Quem está pronto para viver esse avivamento? Diga amém. Amém. Pastor, talvez eu não esteja pronto. Eu não sei se eu estou pronto, igreja. Mas eu vou buscar para isso. Amém? Eu não sei se eu estou pronto, mas eu vou buscar para isso. Porque às vezes a gente fala que está pronto, irmão, e a gente está sendo hipócrita, né? Porque o que eu estou fazendo para mim estar pronto? Será que eu estou pronto mesmo? Será que eu estou pronto? Será que eu estou pronto?
Não é bom de fazer essa pergunta? Será que eu estou pronto? Será que eu estou pronto? Porque realmente, irmão, estar pronto para fazer a vontade de Deus não é fácil, queridos. Eu confesso para vocês que não é fácil. Às vezes a gente faz umas perguntas na igreja e a gente faz os irmãos pecar. Não sei se os irmãos já notaram o que eu estou querendo dizer. A gente faz as perguntas na igreja e as perguntas às vezes são perguntas bastante pesadas e a pessoa às vezes não reflete na pergunta e levanta a mão e fala, eu faço. Mas na hora do vamos ver, a conversa é outra. E eu creio, irmão, que Deus quer fazer algo extraordinário no nosso meio. Eu até consegui entender porque eu preguei aquela palavra no domingo passado. Quem lembra da palavra que eu preguei domingo passado? Que estava aqui. Quem estava aqui domingo passado? Levante a mão. Deixa eu ver, por gentileza. Os irmãos lembram da palavra, o tema da palavra que eu preguei domingo passado? Quem podia falar para nós? Extraordinário de Deus. Amém? Chamados para viver o extraordinário. Viu aí? Isso é importante. Diga assim, quando eu presto atenção na palavra e que eu guardo, o Espírito Santo ama isso. Entendeu, irmãos? Então, chamados, todos nós, diga assim, todos nós, levante a tua mão. Todos nós fomos chamados para viver o extraordinário de Deus. Todos nós fomos chamados para viver o extraordinário de Deus. Agora, no meio de viver, na nossa caminhada, para viver esse extraordinário, vai surgir coisas para nos parar. Quem já passou por isso aí, levante a mão. Amém? Eu vou levantar a minha mão, se pudesse levantar as duas, né, os pés também. Já passei por muitas dificuldades no meio da minha caminhada para viver o extraordinário. Né? De repente o extraordinário que nós vamos viver não é nem aqui, irmão. Né? Aqui nós estamos preparando para viver ele. Mas nós temos que preparar para isso. Amém? E nessa visitação do Senhor, Deus falou comigo algo muito forte sobre a igreja dele. E eu creio, queridos, que aqueles que acreditar. Na quinta-feira eu ministrei um texto aqui. Eu queria compartilhar com os irmãos um versículo do que eu ministrei quinta-feira. Abre o Evangelho de João, no capítulo de número 6. Só para os irmãos entenderem o que eu vou ministrar hoje. Essa palavra é do Senhor Jesus, irmão. Amém? Essa palavra foi o próprio Jesus que disse. Eu creio que na sua Bíblia aí que tem sublinhado aonde Jesus fala, você vai ver que essa palavra foi o próprio Jesus que falou. Acharam aí? João capítulo 6. A partir não, só o versículo, né? Só o versículo 63. O Espírito é o que vive. Está escrito aí assim na tua Bíblia? Então leia comigo, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Irmão, você sabe quem disse isso aqui? Jesus. Diga assim, o Espírito traz a vida de Deus para a minha vida. Você viu? Mas a carne para nada aproveita. A nossa carne, ela não serve, irmão. Ela não serve, ela não consegue agradar a Deus, a nossa carne. Nós precisamos dela para a gente agradar a Deus. Mas nós não temos que obedecer a nossa carne. A nossa obediência tem que ser cativa ao Espírito Santo. Quem consegue entender isso? A carne, ela opera na marra. A carne faz as coisas pela força, na força do braço. Agora, no Espírito, a gente age na dimensão do Espírito. Ele me usa como ferramenta de Deus para que a obra dele venha a ser feita na minha vida. Você sabia que Deus não pode trabalhar na minha vida, na sua vida, se eu e você não permitir Deus trabalhar? Deus não invade a nossa privacidade. Deus não invade o livre-arbítrio que Ele nos deu. Agora, se eu quero a ação de Deus na minha vida, eu tenho que abrir o meu coração para Deus fazer.
Amém? Se eu não abrir o meu coração, não tem como Deus fazer. Não tem como. Quando eu abro o meu coração e coloco e me disponibilizo, Deus me usa como ferramenta para fazer a vontade dele. Então na quinta-feira eu ministrei sobre a carne, para nada aproveita, e mostrei vários textos sobre isso. Que nós humanos, a gente preocupa muito mais com a carne. Eu citei vários exemplos, né? Quando a gente vai, por exemplo, numa loja, a gente compra tudo para agradar a nossa carne, para a gente ficar bonito, sim ou não? Imaginou as irmãs quando vai numa perfumaria? Quanta coisa que elas compram para agradar, não é? Tem problema isso, pastor? Lógico que não. Mas e o meu espírito, como que ele se encontra? E o alimento do espírito? Como que eu alimento esse espírito? Para que a vontade dele venha operar através do meu corpo. Quando o apóstolo Paulo diz a expressão assim: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O meu corpo é uma ferramenta para glorificar a Deus. O meu corpo é uma ferramenta para louvar a Deus. Só que isso só pode acontecer se eu abrir o meu coração. Se eu abrir a porta do meu coração, a chave do meu coração, eu entregar ela para o Espírito Santo usar a minha vida. E eu ser uma ferramenta. Eu citei um exemplo aqui sobre isso. Porque às vezes a gente fala que a gente é vaso de Deus, sim ou não? Quem é vaso de Deus? Aí levante a mão. Agora olha para mim. Ali está um vaso, vou pegar esse vaso. Se eu não pegar esse vaso aqui, tem como esse vaso sair desse lugar? Vem cá, vaso. Anda, vaso. Caminha, vaso. Ele não vai sair de lá. Ele não tem vida própria. Ele precisa de mim pegá-lo e levar ele para os lugares. Ele é um vaso. Quem está entendendo? Você é um vaso. Agora presta atenção, eu sou um vaso. Eu sou um vaso de Deus. Mas às vezes eu sou um vaso de Deus e eu quero comandar o oleiro que toma conta desse vaso. E eu não deixo o oleiro fazer na minha vida aquilo que é para ele fazer. Aí eu dito para ele as normas, a maneira que eu quero que ele age na minha vida. Esse vaso é um vaso de Deus? Um vaso que dá ordem para Deus? Eu não posso ser esse vaso. Por isso, às vezes, eu não sou usado por Deus. Porque eu quero fazer a minha vontade, não a vontade de Deus. E foi isso que o Espírito Santo falou para mim. O Espírito Santo falou que isso que nós estamos fazendo. A igreja faz tudo. Não sei se os irmãos já notaram. Hoje nós estamos vivendo, irmão, todo tipo de estratégia. A igreja arrumou um monte de estratégia. Quem já prestou atenção nisso? Irmão, é muito forte o que eu estou pregando. Eu não sei se você está entendendo. Mas a gente tem que entender o que Deus falou conosco. Presta atenção. Eu já contei isso aqui, os irmãos já viram. A gente passa na porta de igreja, tem tatame. Eu já vi tatame na porta de igreja de luta de MMA, para poder atrair as pessoas de fora para entrar para dentro por causa do tatame. Tem problema um crente treinar luta, artes marciais? Eu acho que não, ninguém está falando isso. Mas a forma de atrair o pecador, de atrair as pessoas, é através de um tatame, através de estratégia humana? Não, diga assim, esse papel é do Espírito Santo. Mas se eu não deixar o Espírito Santo fazer, como que ele vai fazer? Quem lembra daquele versículo que tem lá em Atos que fala assim, ó, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que havia de se salvar. Quem que acrescentava à igreja? O Senhor, Espírito Santo que acrescentava. Não era nós que acrescentava, eu não tenho a capacidade de fazer isso. Nós não temos a capacidade. E uma obra, eu mostrei para os irmãos aqui, que a obra que é feita na carne, ela é uma obra que nos leva à morte. Quem lembra que eu mostrei isso aqui? Quem estava quinta-feira aqui, levante a mão aí. Lembra que eu mostrei isso? A obra que é feita na carne,
ela nos leva à morte e não à vida. E não à vida. Ela não nos leva à vida, porque a vida de Deus, diga comigo, a vida de Deus está na pessoa do Espírito Santo de Deus. Quem pode aplaudir o Espírito Santo, igreja? Aí eu quero que você abra na palavra que Deus falou comigo na terça-feira de madrugada, Zacarias capítulo 4. Zacarias, se você tiver dificuldade, é só você ir lá em Mateus. Aí você vai na sua esquerda, está Malaquias, depois Zacarias. Na esquerda, entendeu? A Bíblia aberta para você. Lá em Mateus, você vai na sua esquerda. Acharam aí? Zacarias capítulo 4. Todos acharam? Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? Que você está vendo? E eu disse: olho. E eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo. No cimo quer dizer na parte de cima. Com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua. E falei disso ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabe tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aí, o versículo 7, quem és tu, ó monte grande? Monte grande aqui é problemas grandes, tribulações grandes, situações que eu e você não pode resolver. Diante de Zorobabel, ó monte, serás uma campina. Quer dizer que esse monte vai ser uma campina. Um campina é um lugar plano, aonde eu consiga andar, eu não tenho dificuldade para andar. Porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão. Que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Irmão, olha aqui para mim agora, por gentileza. Dá uma olhada nesse versículo. Quem despreza os dias das coisas pequenas? Fala para mim. Você olhando com o olhar carnal humano que você tem, com o meu olhar carnal humano que eu tenho, que é pequenininho, a gente consegue enxergar o que está atrás dessa parede? Não consegue. Nós conseguimos enxergar o que está no terreno do lado? Não conseguimos. A gente não consegue. Então, com o olhar deste, eu consigo entender que este pequeno povo que nós temos aqui pode virar um povo grande. Quem crê? Mas isso nós temos que ver na ótica do Espírito. Na ótica humana eu não vou conseguir ver. Eu não vou conseguir ver. Na ótica humana eu não vou conseguir ver. Aí ele continua: pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse-lhe: quem são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda?
E falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que verte desse ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Quem está entendendo? Diga assim: quando eu estou na direção do Espírito Santo, não existe impedimento. Todas as barreiras, todo monte grande, todo problema grande será dissolvido, destruído, e a bênção do Senhor vem sobre a minha vida. Aí eu vou trazer os irmãos um pouquinho só. Isso é praticamente o mesmo livro aqui atrás. Abre na esquerda aí, ó. A esquerda, você está aberto aí. Abre do seu lado esquerdo. Lá de lá, irmão, ó, esquerdo. Isso. Abre na esquerda, é Ageu. Ageu. O livro que está na sua esquerda é Ageu. Eu falo a esquerda aqui, os irmãos estão abrindo aí do lado direito, daqui eu estou vendo. É a esquerda, irmão, é nossa mão esquerda. Abre o seu lado esquerdo, você vai achar Ageu aí. Achou aí? Ageu, capítulo 1. Achou? Eu só vou trazer os irmãos aqui, ó, só para os irmãos entenderem. Ageu foi escrito 520 anos depois ou 520 anos antes? 520. Zacarias foi escrito quanto? 470, 480. E são datas aproximadamente. Eram os mesmos períodos. Era o período da construção do templo. Presta atenção nisso aqui que eu estou dizendo, irmão, para vocês entenderem a palavra. Ó, aqui o povo estava construindo o templo pós-cativeiro. Quando aquele templo magnífico de Salomão, que até os pregos do banco era de ouro. Você imaginou isso? O bispo Edir Macedo fez um templo de Salomão em São Paulo, mais ou menos a réplica daquele templo. Você sabe quanto que foi gastado para fazer aquele templo de Salomão? Tem na internet. 700 milhões de reais. Sabe o que é isso? Para fazer aquele templo de Salomão de São Paulo. Agora você analisa o templo de Salomão verdadeiro. Não estou desfazendo do templo que o bispo fez, não. Só estou comentando para você entender. Então presta atenção. Aqui Ageu, vamos ler no capítulo 1, no versículo 1 aí. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a minha palavra do ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, a mesma pessoa que nós estávamos lendo lá em Zacarias, lembra não? Lá não foi sobre Zorobabel, sim ou não? Para os irmãos entenderem que é a mesma coisa. Filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucada, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não se fartais, bebeis, mas não saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aí ele diz o povo: subi ao monte, trazei madeira, edificai casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Aqui presta atenção, eu li só um pedaço para os irmãos entenderem. Aqui o povo estava achando que não era tempo deles edificar o templo, construir o templo. E aí nisso eles começaram a aplicar o coração deles somente nas coisas pessoal deles. E isso, irmão, a gente entende o quê? Que é o que a igreja do Senhor está vivendo hoje. A gente só quer construir
coisas para nós, sim ou não? O pastor está falando a verdade ou não? A gente só quer fazer coisas para nós. E a gente não entende que quando eu faço para Deus, você entendeu o que ele falou aqui? Que a pessoa trabalha, ele come, mas não se farta. Ele veste, mas não se aquece. Aquele que recebe salário, aqui fala, recebe num saquitel, lá, ó, versículo 6, num saquitel furado. O que é isso? Do mesmo modo que entra na boca do saco, sai no fundo. A gente não vê prosperidade, não vê multiplicação, não vê bênção. Porque eu só preocupo com a obra das minhas mãos, só com a força do meu braço, a força do meu trabalho. E às vezes o meu trabalho, sem a direção de Deus, sem a direção do Espírito Santo, eu não consigo edificar o templo de Deus, que agora sou eu. Você agora é templo do Espírito Santo, você é santuário, é morada dele. Mas como que eu alimento o meu espírito dentro da minha casa? Qual que é o alimento que eu dou para ele? Qual que é o alimento que eu dou para o meu espírito? Ou eu só alimento a minha alma, ou eu só alimento a minha carne. Alimentar a alma é muito fácil. Eu convido os irmãos, faço um churrasco lá em casa, eu tenho uma mesa de sinuca lá na varanda, e nós reúne, nós jogamos umas partidas de bilhar, é tudo brincando, não é dinheiro apostado. A gente se alegra, a gente come uma picanha, come uma senha, come uma linguiça, não é isso? E bate papo, e troca conversa. Aquilo é alegrar a alma, e alegra também a minha carne. Mas isso alegra o espírito? Isso alimenta o espírito? Não alimenta, queridos. E esse povo tinha perdido isso. E quando eles olhavam para o tamanho do projeto do tempo que existia, eles falavam: meu Deus, o que nós vamos fazer? Isso não vai valer nada. Olha para o tempo de Salomão. Olha como que era aí o próprio profeta. Dá uma olhada aqui. Ao versículo do capítulo 2. A glória do segundo tempo. No mesmo Ageu. No 7º mês, no 21º mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, a mesma pessoa, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que tenha ficado... Ó, ele pensa a pergunta assim, eu vou fazer para você entender. Quem dentre vós aqui que está vivo, que viu o tempo de Salomão? Vamos continuar lendo? Quem entre vós está aqui que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparado com aquela? É ou não é? Então às vezes eles falam: olha, vocês conseguem imaginar? Imagina a glória que era o templo de Salomão. Imagina essa glória. Só que nesse templo que está aí sentado nessa cadeira, Deus escolheu você para o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você. Mas o que eu faço com esse Espírito Santo que está aqui dentro? Qual a comida que eu tenho dado para ele? Qual a separação, qual a santidade, qual a busca que eu tenho dado para esse Espírito, para que através dele, esse templo venha a ser glorificado, e Deus venha a ser engrandecido. Deus venha a ser engrandecido. Irmão, se eu fizesse uma pergunta para todos os irmãos que estão aqui, eu não vou fazer essa pergunta. Eu não estou aqui em cima do altar para envergonhar ninguém. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para fazer o que Deus manda. Mas se eu fizesse uma pergunta aqui, será que alguém iria levantar a mão? Quem nesse último ano, não vou nem falar 2 anos, posso falar até 2 anos. Eu não sei se você fez isso. Mas quem nesses últimos 2 anos ganhou uma alma para Jesus? Nos últimos 2 anos, eu vou pôr 2 anos. Nós, nos últimos 2 anos, estamos no meio. Eu estou no meio. Ganhou uma alma para Jesus. O que as pessoas podem ver através de mim?
que as pessoas podem ver de Deus através de mim? O que as pessoas podem ver? Qual o testemunho que eu dei? Qual o testemunho que eu dei de Deus, que eu consegui impactar a vida de uma pessoa? Por que isso não acontece com a gente? É pesado. Mas quando eu alimento a minha carne, o que as pessoas veem em mim, irmão? O que as pessoas veem em mim, igreja? Carne. Eu só alimento a minha carne, só alimento a minha alma. As pessoas não vêem nada espiritual em mim, querido. Eu não sou um testemunho. Eu não sou um testemunho de Deus. Como que eu vou viver o extraordinário se eu não conseguir entender isso? Qual foi o texto que nós lemos lá do que Deus falou fortemente comigo? Não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Eu não consigo fazer com as minhas mãos aquilo que é Deus quem faz. Aí ele continua. Versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque. Aqui, irmãos, presta atenção, o que eu quero que vocês entendam. Quem é Josadaque, quem é Josué? Aqui Deus estava falando com o governo. Toda a igreja tem o governo dela, tem a administração dela. E todo governo tem um sacerdócio dela, que é quem cuida da unção da igreja, da administração da igreja. Por isso que o tempo todo você vê falar duas pessoas aqui, que são pessoas que ocupam lugares diferentes na obra de Deus. E quando Deus quer fazer algo, não importa o tamanho do povo, importa a seriedade que o povo encara o que Deus quer fazer. Quem está entendendo? O mesmo Deus das coisas grandes é o Deus das coisas pequenas. Quem está entendendo? Então nada começa grande, tudo começa pequeno. E vai tomando forma e vai crescendo. E Deus diz para Zorobabel que ele começou a obra através da vida dele, o governo. E que Deus iria acabar a obra. E você quer que Deus vai acabar essa obra que ele começou aqui? Quem crê, diga amém. Não estou dizendo somente da obra do prédio, da construção, desculpando a expressão. Isso aí é o mínimo, irmão. Isso é o mínimo. Mas Deus quer fazer uma obra notória dentro de cada um dos irmãos, que as pessoas possam olhar para vocês e ver, realmente esta pessoa é cheio do Espírito Santo de Deus, e eu posso ver Deus na vida dele. Porque se Deus não estiver na minha vida, se eu não for esse testemunho, eu não vou impactar pessoas, querido. E eu não vou conseguir gerar filhos, porque na carne se gera filhos para a morte e não gera filhos para a eternidade. Não gera. Não gera filhos para a eternidade na carne. Aí é o que ele fala, ó, o versículo 8 aqui, ó. Versículo 5, perdão. Segunda palavra que consertei convosco. Deus fez um concerto com eles quando saímos do Egito. O meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque o mesmo espírito vai habitar no meio de vocês. Esse não tem mais é isso. Não tem mais, porque o mesmo Espírito que habitou com vocês na saída lá, que eu falei que ele ia habitar, no concerto que eu fiz com vocês, vai habitar de novo. E olha o que esse Espírito fez aqui com Josadaque e com o sumo sacerdote Josué. Volta aqui no versículo 14 do capítulo 1. E o Senhor levantou a carne de Zorobabel, está escrito aí assim? Levantou o que, igreja? Oh, aleluia! Diga assim, eu preciso que Deus levanta o meu espírito e ele passa a ter o domínio sobre a minha casa espiritual.
pode aplaudir esse Deus? Você pode aplaudir Ele? Agora, olha aqui para mim. Se Deus levantar somente o espírito desse homem, a obra ia ser feita coxa. A obra ia ser feita aleijada. A obra ia ser feita em anomalia. Crescer um braço mais do que o outro, um dedo mais do que o outro. Deus não faz isso. Diga assim, quando Deus faz, Deus só faz por completo. Deus levantou o espírito de Josadaque, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, príncipe. E o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Diga assim, Deus vai levantar todo o espírito que se colocar à disposição de Deus neste lugar, e grandes coisas irão acontecer, e o nome do Senhor será glorificado através da nossa vida. Você pode bater assim no teu peito e falar, através da minha vida, pessoas serão impactadas. Você pode falar isso? Diga assim, através da minha vida, eu serei um testemunho de Jesus. Por onde eu passar, as pessoas vão ver que Deus está na minha vida. Irmãos, que eu já contei isso aqui, eu estava lá em Mojimirim, tinha uma senhora chamada Neuza, lá naquela rua do Tucura, aquela rua que sai ela nasce lá na beira do rio, no mercado, tem um mercado lá, o irmão já deve conhecer ela, né? Ela nasce lá na beira do rio, lá em Mojimirim, aquele riozinho que passa no meio lá, ela nasce lá e ela vai morrer cá no posto de gasolina, quase em frente à Morre, a rua do Tucura, ali tinha uma cliente minha chamada Neuza. E aquela Neuza estava com um neto que fazia 10 dias que não comia, deitado numa cama. E aquela mulher olhou para mim e falou assim, eu tenho visto o senhor sempre passar por aqui, eu vejo você é uma pessoa diferente, por acaso o senhor não podia orar pelo meu neto? Tem 10 dias que ele não come e não anda. Falei, mas onde ele está? Falou, ele está na cama lá no fundo. Falei, a senhora consegue trazer ele até aqui? Ela falou, trago mesmo, traz nos braços. O neto de uns 4, 5 anos mais ou menos. Ela trouxe aquele neto nos braços e colocou ele deitado no sofá do salão. E eu fui lá no meu carro e catei o azeite da unção, esse azeite que tem aqui na frente do altar. E eu ungi aquela criança e repreendi aquele espírito de enfermidade que estava no corpo daquela criança, querendo trazer a morte para aquela criança. E na mesma da hora aquela criança foi liberta para a glória de Deus. Não comia nada, tudo que comia não parava, pensava em comer, já saía, virava água. Naquela hora, imediatamente, aquela criança pediu um pão. Ela pegou um pão com manteiga que estava no salão, um pão seco, nem novo não era. E aquela criança comeu aquele pão seco. E eu recebi o telefonema dela depois, que a partir daquele momento, aquela criança, aquela desinteria, desapareceu daquela criança e ela foi curada para a glória de Deus. E na mesma da hora, aquela criança saiu caminhando dentro do salão para a glória de Deus. Diga assim, é isso que Deus quer fazer na minha vida. Onde eu estiver, Ele quer que eu seja uma ferramenta dEle. Então as pessoas têm que olhar para nós, querido, não estou falando isso para dizer que eu sou melhor do que os irmãos, não. Eu também passo por situação que de repente eu não teria condição de orar por essa criança. Eu passo por isso também. Eu sou de carne, de osso e de sentimento igual a você. Como é que eu contei para você que eu entrei na sala da presença? Eu fui por tudo ou nada. Porque eu precisava de uma resposta de Deus. E às vezes a gente se encontra assim, mas a gente não vai no lugar certo. A gente vai pedir ajuda para o vizinho, vai pedir ajuda para o patrão, vai pedir ajuda por alguém que de repente vai zombar de nós ainda. Mas o Salmo 46 disse que o nosso socorro vem do Senhor. Que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu não posso buscar o meu socorro no lugar errado. E aí esse povo aqui entendeu que a partir de agora, Deus tinha levantado o espírito de todo mundo e a obra seria realizada. É isso que Deus quer fazer neste lugar. Deus quer levantar você.
Ah, pastor, mas eu sinto acusado. Eu sinto acusado, eu estou em falha com Deus. Você tem em falha com Deus, querido? Conserte hoje, é só fazer isso. Não tem que esperar para amanhã. Não tem que esperar para depois da manhã. Conserte hoje. E coloque na posição que Deus quer te usar. Amém? Parece que as pessoas lêem a Bíblia, irmão, e o diabo cega o ser humano. Você lembra daquele endemoniado de Gadareno? Você lembra daquele endemoniado de Gadara? Aquele moço, como que vivia aquele moço dentro daquele cemitério, amarrado por correntes, quebrava grilhões de ferro, destruído, um cara daquele. Imagina quanto tempo aquele cara viveu ali tomado pelo diabo. E quando Jesus chegou naquele lugar, aquele homem foi liberto. E as pessoas chegaram lá e viu ele em são juiz, mas esse não é aquele cara que nem corrente segurava ele. E ele foi liberto e estava vestido com vestes limpas, porque Jesus trocou as vestes dele. Aleluia! E aí ele quis ir atrás de Jesus e falou, não. Jesus já consagrou o cara evangelista na hora. Vai para a sua terra, anunciar para os teus quão grandes coisas o Senhor teu Deus te fez. Esse cara era um endemoniado, perdido, destruído. Foi ser evangelista. Será que eu não posso? Será que você não pode? Só depende de nós, querido. É a última hora, é o último momento da igreja vivendo na face da terra. Vocês acham que Jesus não está voltando para buscar a sua igreja? Jesus está às portas, querido, para buscar a igreja. Resta pouco tempo para mim e você fazer alguma coisa. Pastor, mas por que Jesus não salva a minha casa? Não faz uma mudança na minha casa? O que eu estou fazendo para Ele? O que eu faço para Ele? Ah, pastor, o orgulho tomou conta de mim. Não deixa eu pensar em mais nada. Irmão, quando eu faço alguma coisa para Deus, Deus cuida da minha casa. Eu creio que Deus está cuidando da minha casa. Pastor, só tem problema na sua casa? Tenho problema. Vocês sabem que eu tenho problema na minha casa. Eu tenho uma filha que está afastada da presença do Senhor. E você acha que eu estou feliz de ver ela afastada? Não, mas eu sei que é por questão de tempo. E eu não vou parar de servir a Deus, de pregar a palavra de Deus, que a minha filha está afastada. Eu continuo sendo fiel ao meu Deus, que Ele vai cuidar da minha casa. Ele vai cuidar. Então nós temos que nos colocar na posição. Deus levantou o espírito daquele povo. Diga assim, Deus não levanta a minha carne. Deus não levanta a minha alma. Deus levanta o meu espírito. É no espírito que a gente é salvo. É no espírito que a gente tem o entendimento de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Só se pode haver essa renovação através do meu espírito, querido. Esse povo estava tudo triste. Tinha perdido o amor de fazer as coisas para Deus, preocupava só com a casa deles. A casa deles era de cedro, era estucada, era chique, era tremendamente abençoada. Mas não era tempo de fazer a casa de Deus. Você imaginou? Jamais nós vamos conseguir construir um templo daquele lá que nem o de Salomão. Para quê? Então, já que nós não conseguimos, vamos cuidar pelo menos da nossa casa. Isso é o mesmo espírito que abateu Lúcifer. Sabia? As pessoas, todo mundo, isso aí é nato do ser humano. A pessoa acha que o maior pecado da igreja é adultério. Que mentira não é pecado. Que engano não é pecado. Que roubar não é pecado. Tudo isso é o mesmo pecado que me separa de Deus. Sabia que o orgulho é o maior pecado? Quem abateu Satanás? O seu orgulho.
Lúcifer, eu posso até fazer uma classificação aqui conjecturando, eu creio que Lúcifer era a quarta pessoa da Trindade que não tem. Mas eu creio que ele era essa pessoa no céu. Depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo era ele. Mas ele quis ser o quê? Maior do que? E caiu. Então, às vezes, o nosso orgulho só faz a gente pensar na gente. Só faz a gente pensar na nossa casa, na nossa família. E às vezes tem gente que não pensa nem na família. O orgulho é tão grande que nem na família não pensa. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Isso é verdade? É o que nós temos vivido hoje, querido. É o que a igreja do Senhor está vivendo hoje. Só que Deus está nos dando uma oportunidade de fazer algo diferente. Quem entende isso, diga amém. Vamos voltar no texto lá? Que nós começamos, Zacarias. Vamos voltar de novo no versículo 6. Queria que vocês lessem comigo, Zacarias 4, 6. Você viu que esse mesmo Zorobabel aqui é o mesmo de lá, viu, irmão? Depois você pode estudar os dois livros aí, que você vai entender muita coisa tremenda aqui. E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aí ele fez a pergunta, quem és tu, monte grande, diante de Zorobabel? Quem és tu, problema grande diante de mim? Quem és tu, problema insolúvel diante de mim? Diga assim, diante de cada um de nós, que estamos cheios do Espírito Santo de Deus, não depende da força do nosso braço, nem da nossa capacidade. Você viu aí? Nem por força, nem por violência. Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E é o que Deus quer fazer, através de nós. Amém? Eu gostei muito desse versículo, eu quero ler, compartilhar com os irmãos. Abre Romanos capítulo 13. Acharam aí? Acharam Romanos 13? Vamos ler o versículo 14 somente. Mas revesti-vos do Senhor Jesus. Acho que os irmãos não acharam. Vamos ler junto? Mas revesti-vos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidado com suas... Olha aqui para mim. Quanto cuidado que eu tenho com a carne. O que Paulo está falando? Não tenha cuidado dela com as concupiscências. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, que eu creio que todos já passaram. Você estava em casa, você estava projetando um domingo maravilhoso, e de repente você recebe um telefonema, ou você recebe uma notícia, e alguém para buzinar na tua orelha, para jogar um monte de esgoto. Quem já passou por isso aqui? Aí você fala assim, meu Deus, meu dia estragou o meu. Isso é o quê? As concupiscências que estão na mente das pessoas. Desculpando a expressão, essas pessoas são ferramentas usadas pelo Espírito Santo para me abençoar? Quantos espíritos que operam no mundo? 2. O Espírito Santo e o Espírito do diabo. Se uma pessoa dessa foi usada para destruir a minha vida, ela foi usada por qual espírito? Queria ouvir vocês, igreja. Espírito do diabo.
Porque quando eu tenho ali o Espírito Santo, eu alimento a minha carne ou o meu espírito? Meu espírito. E quando eu alimento o meu espírito, que eu ligo para alguém, que tipo de palavra que eu tenho? Diga assim, palavra que edifica e que constrói. Amém? Por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Quando eu busco as coisas do Espírito de Deus, eu consigo entender isso, querido. E aí a obra é realizada. Porque Deus quer mudar o nosso templo. Deus não quer mudar as paredes. Aqui, não. Deus quer mudar nós, irmão. Nós somos o templo, morada dele. Quem está entendendo? É nós que ele quer mudar. É o Espírito que comanda esse templo que ele quer mudar. Templo da unção do Espírito é o nome do ministério. E o templo da unção do Espírito somos nós. Consegue entender isso, não? Você consegue entender quão lindo nosso Deus é? Diga assim, eu sou templo do Espírito Santo. Morar, habitar e nunca mais ir embora. Nós somos templo. Para nunca mais ir embora. Para nunca mais ir embora. Amém? Vou descer aqui. Queridos, abre tua Bíblia em João 7. Pode abrir Êxodo 29, João 7. Êxodo 29, João 7. Todos acharam? João 7, versículo 37. Acharam aí? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Amém? Só esses dois versículos. Agora olha aqui para mim. Jesus disse, ele estava na festa, se não me engano, de Pentecostes. E ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Diga assim: Jesus é a água da vida. Aqui o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado da maneira que ele está derramado hoje. Isso aconteceu lá em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo depois. Aqui Jesus estava aqui ainda. Jesus não tinha morrido.
Quando ele morreu, que ele foi para o Pai, eu não deixarei vocês órfãos, enviarei outro Consolador. Aí ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Aí Êxodo capítulo 29, que eu pedi para vocês abrir, versículo 7. E tomarás o azeite da unção e derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Amém? Pegará o azeite da unção e derramará sobre a tua cabeça, e assim o ungirás. Então preste atenção, olha aqui por gentileza. Eu coloquei 2 vasos aqui simbolizando, e você vai entender agora. Esse vaso aqui está misturado com esse azeite da unção. Você pode ver a cor dele. Aqui tem água e aqui tem azeite. Aqui eu coloquei o óleo comestível de cozinha e a água. Você está vendo que ele não misturou com a água. Então isso aqui, irmão, é um ato profético que o Espírito Santo falou para mim, no momento que ele estava me visitando, naquela madrugada de terça-feira que eu contei para vocês. Irmão, se você crê nisso que eu estou te mostrando aqui hoje, e você entrar pelo caminho do que aquilo que essa igreja vai passar a viver, eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Você pode falar assim: pastor, eu tinha até pensado em parar, porque eu não acreditava mais que tinha jeito para mim. Então Deus falou para mim. Olha isso aqui. Você já viu aquele provérbio falar: nossa, vai ser um divisor de água na minha vida? Quem já ouviu aquele provérbio lá? Levanta a mão quem já ouviu. Isso aqui é um divisor de água. Então você vai olhar para esta água, e esta água está a divisão do óleo. Você vai ter isso aqui como a sua vida passada. Isso aqui simbolizará isso, a tua vida passada. E a partir de hoje, a sua vida será uma vida aonde você vai fluir. Porque o Espírito Santo é fluir, está aqui. Fluirão de vós água viva. Quem está entendendo? E esse azeite que está dentro dessa água é a unção de Deus para você fluir nesta unção que vai estar sobre a tua cabeça. Porque você não vai agir mais na força do teu braço, na força do teu conhecimento. Não, você tem que agir na unção do Espírito, porque não é na minha força, mas é no poder do Espírito Santo. E se você entender isso, o que é que você vai fazer? Diga assim para mim: a minha carne, o Senhor Jesus disse que para nada presta, e que não é para mim cuidar dela. Então a partir de hoje, eu tenho que mudar a minha conduta espiritual. Se eu não mudar a minha conduta, irmão, não seja ignorante, não deixe o diabo trabalhar na tua mente. Ah, o pastor falou que meu corpo não presta, eu vou me enforcar. Não estou dizendo isso aqui para você. O seu corpo é o monumento, é o templo que carrega o seu espírito. Então você precisa dele para carregar teu espírito. O que você não pode é obedecer à sua carne. Porque quem obedece à carne é espírito e morte. Perdão, espírito e morte. É morte quem obedece à carne. Quem obedece à carne é morte na certa. A carne fala com você assim: vamos na igreja orar? Levanta 3 horas da manhã orar. Você acha que a carne faz isso? A carne fala: nossa, está tão quentinho, ainda mais agora, né? Debaixo da coberta. Não sai daqui não. Né, Margel? Tá gostoso, não tá? Debaixo da coberta, um frião desse. Muita gente põe até uma meinha no pé, né? Não sei se os irmãos aí põem, eu ponho. Põe uma meia no pé e tá quentinho. Aí você lembra lá da sala da presença, o negócio lá é gelado, irmão, com forra de madeira. E eu lembro de lá, o Espírito Santo me acorda. Você acha que eu estou com vontade de ir lá? Mas quando eu chego lá, o céu desce naquele lugar. Quem está entendendo? É assim. E aí você não sente mais nada, nem frio você não sente, porque o Espírito Santo aquece você com o fogo dele. Quem está entendendo? Então, se você crê, irmão, é só para quem creu. É só para quem creu. Porque ninguém faz nada se não crê.